Alguém tem visto as gravações no YouTube? Elas estão razoáveis? Algum comentário? Ajuda? Atrapalha? Ajuda. Beleza. Que tá todo mundo apanhando com isso. Aparentemente eu fiz talvez a melhor escolha de usar o Skype. Foi sem querer. Não é propaganda para o Skype, não, que eu não sou sócio. Mas até gravar ele permite. Tudo bem que a turma é pequena, né? Mas. Então, pessoal, bom dia. Vamos continuar com a aula na solução de mais dois problemas envolvendo coordenadas esféricas. E o primeiro problema de hoje é o guia cônico. É um problema, além de acadêmico, né? Mais um exemplo, ele também é um problema relativamente prático, porque existem determinados tipos de antenas onde essa estrutura que está sendo mostrada aqui, ó, deixa eu colocar o ponteiro, é utilizada como uma antena propriamente dita ou até como um alimentador para um sistema de antenas refletoras, por exemplo. Então a ideia dessa corneta que você vê aqui, ó, basicamente são duas as funções dessa corneta. A primeira é talvez a mais tão importante quanto é fazer a transição mais suave entre o meio guiado e o espaço livre posteriormente. Então você vai abrindo, vai assustando a informação, a onda aos pouquinhos, de maneira que ela saia com menos susto lá de dentro, consequentemente minimizar não, mas diminui a perda de retorno aqui para dentro. Tá? Isso vale tanto no regime de transmissão, de dentro para fora, como na recepção de fora para dentro. Além disso, com a dimensão da abertura, você controla aqui a distribuição de campo. Quem já fez antenas, quem se lembra de antenas de abertura, sabe que, em princípio, é possível você obter maiores diretividades aumentando a área da abertura. Em princípio, isso é verdadeiro sempre para uma distribuição uniforme de campo, que não vai ser o caso aqui. Então você consegue controlar não só o diagrama de radiação dessa antena, como também controlar, minimizar, diminuir, melhor dizendo, a perda de retorno, fazendo uma transição mais suave. Bom, esse é o dispositivo prático. Aqui no nosso exemplo, esse cone é infinito. Tá? Então, em algum momento, ele deveria ser truncado, como está mostrado aqui na figura. Isso vai fazer com que você tenha campo incidente e campo refletido pela descontinuidade da geometria. Tá? A análise dessa estrutura realista, ela é mais complicada, né? Você poderia usar casamento de modos, e aí os modos vão ser esses que a gente vai tratar agora, até a abertura. Aí aqui você põe um plano, um disco, né? Separando a região de dentro da região de fora, e a região de fora você pode resolver usando o método dos momentos, por exemplo. Usa o princípio da equivalência, separa em região de fora e região de dentro, e no final, lógico que falar é fácil, né? Mas você tem um método híbrido, onde você fora utiliza as equações integrais avaliadas pelo método dos momentos, e dentro você usa um método baseado em casamento de modos. Né? Você expande o seu campo interior em modos incidentes e refletidos, e com isso você tem uma análise um pouco mais precisa dessa estrutura. Aqui não é o nosso objetivo. Tá? O nosso objetivo é analisar assumindo que isso daqui é um guia infinito, esse cone é infinito. Tá? E aí, vamos separar, é possível os modos TE e TM individualmente atenderem a todas as condições de contorno necessárias desse problema. E neste caso, nós não vamos estar interessados nesta região que é, segundo as nossas coordenadas, a origem do sistema de coordenadas, né? Porque o cone, para ter um θ constante, tem que ter o vértice na origem. Então a gente é obrigado a colocar a origem do sistema de coordenadas aqui, ó. Tá aqui o eixo Z, ó.
O ângulo θ deste cone, que aqui é chamado de θ1, é uma constante definindo essa superfície cônica. Mas repara, a origem vai estar dentro desse outro guia que a gente vai desconsiderar na análise. Na prática, teria que ser considerado. Mais uma vez, poderíamos usar aqui uma expansão em modos da ITM do guia circular. Modos aqui, equações integrais do lado de fora. E com isso você tem um algoritmo numérico para analisar, por exemplo, o campo radiado por essa estrutura. A gente não vai tratar desse assunto aqui. Aqui a gente só está interessado nesta região cônica. Então, repara, a origem vai estar fora do nosso domínio de interesse, a gente vai poder usar, sem problema nenhum, as funções de Neumann. Aqui, no caso, a gente não vai usar Neumann, a gente vai usar Hankel, a gente vai explicar por quê. Mas o R igual a zero está fora do nosso domínio de interesse, então a gente não tem problema com a singularidade que poderia acontecer com as funções de Bessel esféricas. E esse cone, a gente vai assumir a superfície em θ igual a θ1, uma superfície condutora elétrica perfeita. E aí, no caso, quais serão as condições de contorno utilizadas para resolver esse problema? Os componentes tangenciais do campo elétrico é nulo. Nulas. E, neste caso, quais são as componentes tangenciais? R-φ. É R e é φ, exatamente. Repara, se a superfície é definida por θ constante, é porque a normal, a superfície, é a direção θ. Consequentemente, as componentes tangenciais são as demais. São as componentes do campo elétrico na direção R e na direção φ. Exatamente. Tá? E aqui é possível separar em soluções modos TE em relação a R e TM em relação a R. Aqui os modos híbridos não são necessários. Então, vamos começar a resolver o problema bem rapidinho, começando pelos modos TE. Então, para construir os modos TE, potencial vetor magnético nulo, potencial vetor elétrico apenas com componente na direção R. Componente essa que não é a solução da equação de Helmholtz. Tá? Ela é a solução da equação de Helmholtz multiplicada pelo argumento R da função de Bessel, né? Ou seja, aqui a gente vai usar a notação do Shelkunoff para representar a variação desta componente com a coordenada R. Beleza? F não é, o F escalar não é a solução da equação de onda escalar homogênea. Então, está aqui a representação em modos dessa componente R do potencial vetor elétrico. Vamos explicar cada termo. Mais uma vez, porque outros problemas já tiveram isso no passado, temos aqui, ó, essa periodicidade, essa geometria circular, que faz com que a solução seja periódica em relação à coordenada φ, em torno do eixo Z. Consequentemente, o μ é inteiro, e na nossa notação esse μ vai ser trocado pelo símbolo, pela letra M, para dizer, ó, isso aqui é inteiro, é um valor inteiro. E aí, em princípio, a gente não precisa fazer o m de menos infinito a mais infinito, porque seno de menos mφ e cosseno de menos mφ já estão relacionados às mesmas funções com argumento positivo. Então, se fosse uma exponencial complexa, utilizada aqui, para não ter que utilizar mais ou menos, era só fazer o m indo de menos infinito a mais infinito. Como aqui a gente está representando por seno e cosseno, então esse m inteiro só precisa ir de zero até infinito. Tá? E por causa da simetria circular, enquanto não definir as fontes e os eixos x e y, que não estão desenhados aqui, né, eu não sei, em princípio, que combinação de seno e cosseno eu devo utilizar. Então vai ficar indicado, como das outras ocasiões, desta maneira aqui. Então eu espero que isso aqui não tenha dúvida nenhuma para vocês. E aí vamos para as funções associadas de Legendre.
Então, a ordem da função associada de legenda está aqui em cima. No caso, é inteira. Então, já coloquei a letra M aqui. Ó. O grau é Ni. O grau é Ni. Beleza? Bom, como escolher essas funções? Então, vamos olhar a geometria. Repara que dentro do cone, o ângulo θ igual a zero faz parte do domínio. Consequentemente, nós não podemos usar as funções associadas de Legendre de segundo tipo. Por isso, só a letra P, ou seja, só a função de primeiro tipo aparece. No entanto, θ igual a zero faz parte. Porém, θ igual a π não faz parte do domínio. O domínio, em relação ao ângulo θ, termina em θ igual a θ1. Não vai até π. Consequentemente, o grau Ni não é necessariamente inteiro. Então, a gente vai representar aqui pelo símbolo Ni. Ni não é inteiro. É um número racional. Tá? Pode até ser inteiro, mas em casos muito particulares. Deu a sorte de um deles, ou alguns deles, ser inteiro, mas em princípio não são. Em relação à escolha da função associada de Legendre, alguma pergunta? Em relação à variação em R, então a gente, como a origem do sistema de coordenadas está fora do nosso domínio de interesse, a gente pode usar Neumann sem problema nenhum. Aqui a gente vai usar Hankel, lembrando que, como é F, é o Hankel do Shelkunoff. É a Hankel esférica multiplicada pelo argumento. E das propriedades das funções de Bessel esféricas, que a gente estudamos não, né? A gente apresentou nas aulas anteriores, a gente sabe que se você escolher a função de Hankel de segunda espécie, isso lá na frente representa uma propagação na direção R positiva, ou seja, de dentro para fora. Enquanto que a de primeira espécie representa uma propagação no sentido oposto, de fora para dentro. Ou seja, se você estiver investigando um modo propagando de dentro para fora, ou seja, indo na direção da abertura dessa corneta, você vai usar segunda espécie. Se for um modo que é refletido, por exemplo, pela abertura cá para dentro, você vai usar a primeira espécie. Então, primeira espécie, segunda espécie vai definir a direção de propagação desse modo dentro desse guia cônico. E aqui está a nossa escolha para a função f, que vai ajudar a construir esses modos TE em relação a R. Em relação a essa escolha, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta só em relação ao domínio da solução. Tá. Posso fazer? Lógico. Só para ter certeza, só um detalhezinho. A solução que a gente vai determinar em relação à coordenada R é só a partir de R maior que A, né? Isso, A, né? exatamente. Por exemplo, exatamente. Mas seria essa a escolha região... natural. Oi? Seria a escolha natural, né? Como são coordenadas esféricas. Uhum. Para o guia cônico, essa escolha dessa esfera de raio A é natural. Mas para o guia que está aqui atrás, seria melhor se fosse reto, né? Mas enfim, aí vai ser problema do cara que for implementar Sim. computador. Não, é só porque eu fiquei na dúvida se essa região delimitada pelas retas pontilhadas na imagem iria fazer parte do nosso domínio de solução. Não. Só dessa esferinha de raio A para frente. Fora. Beleza. Beleza? Mais alguma pergunta? Bom, agora é prosseguir simplesmente aplicando as condições de contorno. E nesse aspecto não é tão... Quer dizer, vocês vão ver que a equação no final é uma coisa horrorosa. Mas não é tão complicado assim porque tem só uma superfície. É só fazer o θ constante e obrigar que para esse valor de θ constante, as componentes ER e FI sejam nulas. Para isso, a gente precisa da tabelinha que ajuda a construir esses modos TE. Eu só vou mostrar aqui
as componentes do campo elétrico, porque são aquelas que a gente vai obrigar a satisfazer as condições de contorno. E a gente vê na tabela, para a solução TE, que por ser TE, o ER já é zero. Então a gente não precisa se preocupar com ER. A gente tem que se preocupar com esse cara. E ele tem que ser zero quando o θ é igual a zero. E aí a pergunta é, em relação à normal, ou seja, em relação à coordenada θ, essa função depende da função ou da derivada dela em relação à normal? Depende da derivada. Então, quem tem que ser zero não é esta função, mas sim a sua derivada em relação a θ. Derivada em relação a θ. Cuidado que o argumento é cosseno de θ. Então, tem que fazer a derivada da função de Legendre, associada de Legendre, e depois multiplicar por menos seno de θ, tá? A derivada não é em relação a cosseno de θ. A derivada é em relação a θ. Então, tem que usar a regra da cadeia. Mas, enfim, isso daí vai ser preocupação para quem tiver que implementar isso. Para nós, a gente vai fazer o papel de matemático. A gente chega no igual e o problema está resolvido. Então, nós temos isso daqui, ó. A derivada desta função em relação a θ. Quando θ for igual a θ1, isso tem que ser igual a zero. E agora? O que isso nos dá? O que esta equação, ou esta igualdade, né, nos fornece? Uma condição para determinar o Ni? Exatamente. Ou seja, esta igualdade é satisfeita para diferentes valores de Ni. E esses valores discretos de Ni, você vai ordenar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E aí você vai ter, para cada M, que já são infinitos, de 0 a infinito, você vai ter infinitos. Enfim, você vai ter valores, não posso dizer que são infinitos, que a função oscila, e a oscilação dela não vai para infinito, é entre 0 e θ1. Você vai ter determinados valores de Ni que satisfazem a esta igualdade. Eu agora de cabeça vou dever para vocês se esses valores são finitos ou infinitos a partir do M definido. Mas de qualquer maneira, você vai ter aqui valores discretos de Ni que vão atender a esta igualdade quando θ for igual a θ1 e o M for especificado. Então, para cada valor de M, dado um valor de θ1, eu coloquei aqui infinitas, espero que não esteja enganado. Infinitas soluções Ni. Acho que são infinitas mesmo. E esse par M-Ni define um determinado modo TE. E o problema está resolvido. Como você vai achar isso? Aí são outros 500. Aí você vai ter que arrumar, ou dar a sorte de um certo valor de θ1 já ter sido investigado e aparece lá num livro ou num artigo húngaro da década de 1950, você consegue a tabela com os valores de Ni, ou você vai ter que montar um algoritmo com a ajuda do MATLAB ou outro software para caçar esses graus não inteiros que atendem a essa igualdade. Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Não ficou muito claro para mim. Para cada N e cada Ni, eu vou ter mais de um zero na função de Legendre? Você vai ter aqui... Bom, primeiro você vai derivar isso daqui, tá? Então, você tem uma função que é a derivada desse negócio. Nessa função, você vai fazer o θ igual a θ1. Então, vai ter um valor para esse cosseno de θ. Vai ser o cosseno de θ1. Aí você vai pular um valor de M. M igual a 5. Beleza? E esse negócio tem que ser igual a zero. Vão existir infinitos valores de Ni que fazem com que isto daqui, para θ igual a θ1 e para um certo valor inteiro de M, seja igual a zero. É como se o Ni fosse uma variável. Não, entendi agora. Beleza? Beleza. Como você vai achar isso? Aí, se você olhar no MATLAB, vai ter lá Legendre, eu não sei, tá?
P legendre ou legendre P, aí assim, o primeiro termo deve ser, eu vou chutar, tá? O primeiro termo deve ser a ordem, o segundo termo é assim, abre parênteses, M, vírgula, ni, vírgula, argumento. Ou seja, como se aquela função tivesse três dados, três variáveis de entrada, a ordem, o grau e o argumento. Entendeu? Ah, mas é ordem. Tudo bem, você trata como uma variável. Aí você monta um esquema lá para achar zero de equações transcendentais, e aí você torce para que o seu esquema seja tão bom que ele não pule nenhum zero, né? Mas enfim, aí vai ser o problema de implementar isso computacionalmente. Garantir que você não vai deixar nenhum zero importante para trás. Aí você vai fazer isso para diversos valores de M, diversos valores de θ1. Você cria uma tabela, e dessa tabela você pode passar splines, que já você tem um esforço inicial de achar todos esses valores, lógico, todos não, né? Até, sei lá, os 10 primeiros ou os 20 primeiros, tabela isso para diferentes valores de M e θ, gera uma matriz tridimensional, e aí você, na hora que você tiver um valor de θ e um valor de M, você usa essas coisas, interpola e tenta estimar o valor do ni com a melhor precisão possível. É possível fazer isso. Dependendo da necessidade, talvez já tenha sido até feito. Tranquilo? Mas para nós aqui no curso, aqui está a resposta. E daqui saem os valores, os pares M e ni, para cada módulo TE. Mais alguma pergunta? Bom, a próxima é resolver de novo o problema, só que agora para as soluções TM. Então agora a expansão é para a componente R do potencial vetor magnético. E aí as escolhas são rigorosamente as mesmas feitas antes. Eu só mudei aqui para a letra B só para dizer, ó, é uma outra expansão, é uma outra solução, mas o resto é igualzinho como era antes. Bom, nessa linha, nas outras vai mudar, porque a tabela usada é outra, a relação das componentes ER e FI com a nossa componente R agora é diferente. Mas são as mesmas condições de contorno e as mesmas explicações para chegarmos nessa igualdade. Até aqui, alguma pergunta? As condições de contorno são as mesmas, ER e FI nulas quando θ for igual a θ1. O que muda é essa daqui, ó. Agora o ER não é mais nulo, mas pelo menos não depende da derivada em relação a θ. E o FI também não depende da derivada em relação a θ. Então, quem tem que ser zero não é a derivada, mas a própria função associada de Legendre. Agora, isso não facilita as coisas, porque a equação no final ela é tão complicada quanto a outra. Ou seja, você vai definir o valor do θ1, vai especificar o valor do m inteiro, 0, 1, 2, etc. E para cada m dado θ1, existem infinitos valores de grau ni que satisfazem essa igualdade. Ou seja, é tão complicado quanto o problema anterior. Mas para nós, para por aqui. Alguma pergunta? Mas eu tenho. São modos propagando nesse guia cônico, onde a seção reta não é homogênea, repara. O raio, se você pensar em coordenadas cilíndricas, o raio desse guia vai aumentando na medida em que você vai saindo para fora do guia circular. Então a pergunta é um modo que propaga dentro desse guia cônico e qual é a frequência de corte desse modo? Como é que eu sei se o modo propaga ou não? Como é que eu sei se o modo é propagante ou evanescente?
Na verdade, a pergunta correta é: como é que eu determino se o modo é propagante ou evanescente? Até os guias que estudamos até o momento, não, até a semana passada, definir se o modo era propagante ou evanescente, ignorando perdas no interior do guia, era definir a frequência de corte. Se a frequência de operação estiver acima da frequência de corte, modo propagante. Se a frequência estiver abaixo, modo evanescente, né? E aí torcendo para que o epsilon seja uma constante. Porque se o epsilon não for constante, como no caso do plasma que caiu na prova, embora a solução ainda seja simples, mas de qualquer maneira tem uma frequência de corte. E agora, como é que eu defino se o modo é propagante ou evanescente? Os zeros da função de Hankel? Tem a ver com a função de Hankel. Olha a função de Hankel a uma distância muito longa, né? Aí ela vira uma exponencial, né? Aí ela se aproxima de uma exponencial. Aí você olha quando o argumento da exponencial for puramente real, né? Aí vai ser o modo evanescente. O que você falou não está muito errado, mas repara, eu venho com uma energia aqui de dentro, essa energia chega aqui. Só vai chegar lá no infinito aquilo que propagar. Então eu tenho que saber se propaga ou não antes de chegar no infinito. Entendeu? Não adianta, lá no infinito já era. Eu tenho que saber se ele é propagante ou evanescente ainda no início. Ó. Se o cara for evanescente aqui, pode ser que ele não chegue lá no infinito. E aí? É porque as frequências de corte vão depender dos graus, aliás, dos Ni que você já determinou pela condição de contorno. Com certeza vai depender do Ni. Vai depender da ordem da função de Hankel esférica, com certeza. Mas como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu determino se o modo é propagante ou evanescente? Se eu chegar para você assim, ó, as dimensões do guia são essas e essas e essas, é nesta região, ó, nesta região. Esse modo é evanescente ou propagante? Na verdade, aqui não há como definir frequência de corte, tá? Então, é uma geometria diferente. O que a gente tem que fazer, o que significa modo propagante ou evanescente? Em termos de potência. O que significa um modo ser evanescente ou propagante em termos de potência? No evanescente é reativo. E como é que eu calculo se a potência associada àquele campo é ativa, reativa, ou é a combinação das duas partes? Se ela é mais reativa, se ela é mais ativa, como é que eu calculo isso? O vetor de point, você olha... Exatamente, é isso. Isso já devia ser feito lá atrás. Mas como a gente conseguiu determinar se o modo era propagante ou evanescente, analisando a constante de propagação, a gente não deu muita bola para isso, tá? Mas a maneira, vamos dizer assim, mais geral, que vale para todos os casos, na verdade, é analisar o vetor de point. Se o modo for puramente propagante, o vetor de point é puramente real. Se o modo for puramente evanescente, o vetor de point é puramente imaginário. Se houver perdas, ou em outras situações como a que vamos mostrar agora, o vetor de point é complexo. E aí o modo é mais propagante do que evanescente se a parte real desse vetor de point for maior, significativamente maior do que a parte imaginária e vice-versa. Entendeu? Então aqui, repara, não tem constante de propagação para você definir, isso aqui é zero, então para cá o modo é propagante, para cá ele é evanescente. Então a gente vai ter que analisar
o vetor de point. A resposta, que vocês vão ver daqui a pouco, é não tem frequência de corte. Aqui não dá para definir uma frequência de corte. A gente vai ter que definir uma outra coisa, tá? Mas, na verdade, essa outra coisa vem do fundamento. Você tem que analisar o vetor de point. Antes também deveríamos ter feito analisando o vetor de point. Mas como antes não foi preciso, a gente fez do jeito mais simples. O que a gente for falar agora, que a gente vai mostrar nas próximas páginas, lógico que adaptado para esta situação, o conceito é rigorosamente o mesmo para todos os modos de todos os guias que estudamos até o momento. Tá? Só que até aqui não foi necessário utilizar essas ideias para fazer a definição de modo evanescente propagante. Aqui não tem jeito, a gente vai ter que fazer isso. Tá? Então, as próximas transparências é para fazer esse estudo. No início, a gente tenta começar da maneira mais geral possível, e depois a gente vai pegar um caso, que eu não me lembro mais, mas eu acho... Não acho nada. Eu não sei se é o TE ou o TM para exemplificar, tá? Então, não é uma questão trivial definir. Na verdade, essa frase não está muito boa, porque como não existe frequência de corte, não tem como ela ser determinada, ela não existe. Então, essa frase não está boa, vou ter que mudar. O mais correto aqui é falar assim, a determinação se esse modo é propagante ou evanescente, aí sim. É a melhor frase aí, depois eu mudo isso. A determinação se o modo é propagante ou evanescente não é uma questão trivial. Não tem como definir frequência de corte nessa situação. Tá? Então a frase não está bem colocada aqui. A melhor abordagem é através do conceito de impedância característica do modo, que a gente vai ver ainda nessa transparência. A gente já viu antes, a gente vai ressaltar agora. Ela aparece na componente do vetor de point na direção de propagação, que nesse caso é a direção R. É um modo esférico. Então não é a direção Z. Aqui é na direção R. Daqui para fora ou para dentro, dependendo se a função de Hankel é de primeira ou segunda espécie. Beleza? E quais são as componentes do campo elétrico e do campo magnético que colaboram ou que são necessárias para se calcular o vetor de Poynting na direção R? Φ e θ? Exatamente. A gente não precisa falar φ e θ de uma maneira geral, nós falamos componentes transversas. Porque desse jeito vale inclusive para os guias onde o modo propaga na direção Z. Por exemplo, no guia retangular, as componentes transversas vão ser x e y. No guia cilíndrico, as componentes transversas vão ser ρ e φ. Aqui, as componentes transversas são θ e φ. Exatamente. Beleza? Então, componente de campo elétrico na direção R, ele até existe, pode existir, por exemplo, na solução TM. Mas ele não aparece na componente R do vetor de Point. Na componente R do vetor de Point só aparecem as componentes θ e φ, tanto do campo elétrico como do campo magnético. E a gente viu quando foi o guia retangular. Mas a gente pode ver agora também que essas componentes transversas são relacionadas por isso daqui, ó. As componentes θ e φ do campo magnético estão relacionadas às componentes θ e φ do campo elétrico através dessa relação, onde Z é a impedância característica do modo. A gente falou muito rapidamente sobre impedância característica do modo lá no guia retangular. Então, talvez seja uma boa ideia, depois da aula, vocês voltarem e deram uma olhada rápida na sessão onde a gente falou do guia retangular, porque lá, inclusive, eu detalhei com mais detalhes a relação onde esse Z aparece dentro do vetor de Poynting. Eu não sei se aqui no final isso vai aparecer de novo. Se não aparecer, é uma boa ideia voltar lá na sessão do guia retangular, nas notas de aula, e olhar onde o Z vai aparecer. E aí vai ficar claro, eu acho que eu repito aqui embaixo, tá? Mas vai ficar claro o seguinte, se o Z for real, o vetor de Poynting é real. Se o Z for imaginário puro, o vetor de Poynting é imaginário puro. Se o Z for complexo, o vetor de Poynting é complexo. Ou seja, estudar se o vetor de Poynting é real
imaginário ou complexo, é a mesma coisa que investigar se o Z é real, imaginário ou complexo. Então, investigando o Z, em relação a isso, né, é a mesma coisa que investigar o vetor de point. Por enquanto, alguma pergunta? R positivo se o modo propaga na direção R positiva. Se o modo foi aquele que propaga de fora para dentro, é só trocar o sinal. Aqui deve aparecer a direção de propagação, mais ou menos R chapéu. Repara que isso aqui, ó, não é o campo total. Não é o campo. Nós não estamos falando que isso é uma onda TM. Isso aqui não é uma relação de onda TM. Se fosse TM, isso aqui seria o H total, isso aqui seria o E total. E não é. São só as componentes transversas em relação à direção de propagação. Então, isso aqui não é aquela relação de onda TM. Isso não é uma onda TM. Lógico, a gente viu isso antes, né? Ou é TE ou é TM. Não vou mostrar os detalhes, mas se você pegar essa definição e substituir nos resultados anteriores, você vai ver que para as soluções TE, essa impedância característica do modo, que a gente vai chamar aqui de ZTE, é dado por isso daqui. Ó. Isso daqui você vai verificar. Você vai pegar as componentes transversas do H e compará-las às componentes transversas do E. O inverso dessa relação é a impedância característica do modo. Isso aqui vale para qualquer modo TE, para qualquer par M-Ni. Qualquer par M-Ni. Onde, como foi visto antes, o Ni é dado pela solução dessa equação aqui. E para os modos TM, você vai verificar, se desejar, a impedância característica é dada por isso daqui. Repare que não é a mesma. Em cima não aparece a derivada da função de Hankel, notação Shelkunoff, embaixo ó, aparece a derivada. E aqui ó, é em cima que aparece a derivada, embaixo não aparece. E além dessa diferença, tem uma outra. Aqui o Ni é dado por outra equação. Então são outros valores de Ni. Aqui os Ni são dados por esta equação. Então essa relação aqui é totalmente diferente da relação de baixo. Repara, uma vez obtida a componente transversa do campo magnético em função da impedância característica do modo e das componentes transversas do campo elétrico, você pode substituir isso no vetor de Point. E se você pegar só o vetor de Point, não é só componente na direção R. O vetor de Point, nesta situação, nesses modos, no caso mais geral, vai ter componente em todas as três direções, R, θ e φ. Mas para nós só interessa aquela componente que atravessa a esfera, que é para você calcular o fluxo de potência que está propagando. Então, para nós, só interessa a componente R. E se você pegar só a componente R do vetor de Point, você vai ver que é igual a isso. Ó. Então, esse daqui, ó, 1 meio de E vetorial H conjugado, não é o vetor de Point total. É só a componente do vetor de Point na direção de propagação. Repara, aqui não é o E total, é só o E transverso. E aqui é o H transverso. Então, cuidado, é parecido, mas não é a mesma coisa. Aqui é só a componente do vetor de Point na direção de propagação. E aí, se você substituir esta expressão, que não é expressão de onda TM, cuidado. Se você substituir aqui, você vai ver que no final chega nisso aqui. Ou seja, como o módulo de campo ao quadrado é sempre um valor real, essa componente R do vetor de Point vai ter características definidas pelo conjugado da impedância característica do módulo. Se essa impedância for puramente real, essa componente R do vetor de Point é puramente real. O modo é propagante. Se o Z, ou, no caso, o conjugado do Z,
for puramente imaginário, esse modo é puramente evanescente. Se o Z for complexo, o S vai ser complexo. Se a parte real do S, consequentemente a parte real do Z, for mais intensa que a parte imaginária, ele é mais propagante. Caso contrário, ele é mais evanescente. E é usando isso daqui, ó, ou melhor, usando isso daqui, que a gente vai investigar se o nosso modo em questão é dito mais propagante ou mais evanescente. Alguma pergunta? Se você olhar lá no guia retangular, você vai encontrar esta mesma fórmula. Talvez com uma letrinha diferente. Com certeza não na direção R, mas na direção Z. Mas é a mesma fórmula, é a mesma fórmula. Só que lá, a impedância característica do modo, óbvio, não vai ser dado por essa função aqui, né? É uma outra coisa, que inclusive depende da constante de propagação. Ou seja, se a constante de propagação for real, modo propagante. Né? Foi por isso, mas aqui, repara, não aparece a constante de propagação. Então, ao invés de usar a constante de propagação para investigar o problema, vamos usar a impedância desse modo. Já poderíamos ter feito isso lá atrás no guia retangular. Eu acabei não dando muita ênfase a isso naquela ocasião, até porque eu sabia que eu ia ter que falar sobre isso aqui na frente. Alguma pergunta, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora, eu não me lembro de cabeça, é pegar uma dessas soluções e fazer um gráfico para tentar entender melhor, então, como definir, se possível, de forma geométrica, a região onde o modo é mais propagante e a região onde o modo é mais evanescente, né? E aí já é um estudo particular para esse guia. Uma vez tendo as funções, uma vez tendo essas funções, e hoje em dia com MATLAB ou com matemática, você faz um gráfico fácil com isso daqui? Mais ou menos, né? Porque não é tão fácil, não. Vou retirar o que eu disse. É fácil se você souber o valor do ni. Mas como a determinação do valor do ni não é trivial, mesmo com o MATLAB hoje em dia, fazer o estudo, fazer a investigação desta impedância característica do modo, seja ela TE, seja ela TM, não é trivial. Então, mais crédito vocês têm que dar ao que vai ser feito agora, tá? O que vai ser feito agora é algo específico para tentar entender um pouco melhor esse guia cônico, tá? Mas eu nunca vou cobrar o que vem pela frente de vocês numa prova. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Talvez numa lista de exercício, mas numa prova não, tá? E outra coisa, se vocês olharem no livro do Harrington, onde este assunto é tratado, é o único lugar onde ele cita nominalmente a pessoa que fez aquilo pela primeira vez. Foi o professor, ele põe professor com todas as letras, professor Chu. Alguém se lembra quem é o Chu? Alguém já escutou isso antes? Chu, C-H-U? Alguém já leu isso em outro lugar? Professor Chu. Como o nome indica, é chinês. Alguém se lembra de um Chu na aula de antenas? Equações integrais? Equações de integrais distratam Chu? O Chu, chinês, na década de 1930 ele foi estudar no MIT, provavelmente orientado pelo professor Stratton, fez o mestrado e doutorado lá. Depois veio a guerra, ele acabou indo trabalhar no laboratório de radiação Lincoln, que era associado ao MIT, e depois ele acabou virando professor do MIT. Então, o que a gente vai ver agora foi o professor Chu, mesmo das equações integrais de Stratton-Chu, que fez o estudo. E vocês vão dar crédito para o Chu, ou seja, o cara devia ter uma cabeça fenomenal.
Então, como exemplo, e logicamente a gente está pegando esse exemplo que é o mais fácil, tá? Tem menos contas a serem feitas. Vamos pegar essa expressão que define a impedância característica dos modos para a solução TM. E por motivos que vocês não vão entender coisa alguma, a gente vai começar por enquanto. Depois vocês vão entender no final, quando a gente chegar no resultado. Mas, por enquanto, sem ficar explicando muito, vamos lembrar que essas funções de Hankel são utilizando a notação do Shelkunoff. Ou seja, é a função de Bessel de Hankel esférica multiplicada pelo argumento. E, infelizmente, aparece uma derivada aqui. Ó. Então, vamos expandir isso daqui, não nas funções de Bessel esféricas, mas nas funções de Bessel propriamente ditas. Eu poderia ter feito isso com as funções de Bessel esféricas, mas eu fiquei com medo desse Ni não ser inteiro, e eu fiquei na dúvida se as relações de recorrência que aparecem no Abramovitz só valem para a função esférica de ordem inteira. Como eu sei que as relações de recorrência das funções de Bessel propriamente ditas valem independente da ordem ser inteira ou não, eu preferi aqui usar as funções de Bessel propriamente ditas. Então, sem os detalhes, tá? Sem os detalhes. Se você utilizar, repara aqui agora, ó, não aparece mais o chapeuzinho em cima. É a função de Hankel propriamente dita. E se a esférica em ordem Ni, a de Hankel não esférica, a de Hankel propriamente dita, tem ordem Ni mais meio. Então aqui, ó, já representei essas duas aqui nas funções de Hankel correspondentes e já derivei em relação ao argumento KR. Tá aqui, essa trolha toda aqui. Ó. Beleza? E, logicamente, que esse raiz de π sobre 2 pode cortar com esse raiz de π sobre 2. Esse cara daqui, ó, você vai poder dividir este de cima por este. Enfim, você pode, depois de feitas as derivadas, você pode reescrever desse jeito. A única diferença, essencialmente, é que você deixa de trabalhar com as funções de Hankel na notação do Shelkunoff e passa a trabalhar com as funções de Hankel propriamente ditas. Até aí, eu acho que até eu conseguia fazer. Daqui para frente, eu nunca teria essa ideia, tá? O que o Shu fez? Olha só o que o cara fez. Antes de mais nada, ele pegou essa função, a derivada da função de Hankel, e usando as mesmas relações de recorrência, ele reescreveu a derivada da função de Hankel em função da função de Hankel de ordem menos 1, ordem menos 1 e da ordem, da mesma ordem. Mesma ordem. Essa daqui é a ordem que está aqui, menos 1, por isso aparece menos 1 meio. Aqui é a mesma ordem. E substituiu isso aqui, ó. Substituiu isso aqui. Logicamente que, ó, repare, esse termo vai ser dividido por esse, vai dar para simplificar. Tá. E agora vem o golpe de mestre. Ele vai reescrever isso daqui, ó, invertendo essa relação. Ou seja, ele chamou isso aqui o inverso do inverso. O inverso do inverso. Então ele inverteu isso e colocou no denominador. E aí começa a brincadeira. Ele vai usar as relações de recorrência para reescrever esta razão de outra maneira. Sempre no sentido de diminuindo a ordem. Ele vai pegando a ordem e subtraindo 1 dessa ordem. Vai subtraindo 1 da ordem. Ou seja, se ele aplicar agora esta relação de recorrência, repare, ele pegou a função de Hankel com uma certa ordem e escreveu ela com a ordem menos 1 e a ordem menos 2. Ele foi subtraindo a ordem. Joga aqui. Repara que este termo vai ser dividido por isso, mas vai sobrar esse termo agora com uma ordem 2 vezes menor. Aí ele vai pegar o que sobra, inverte de novo e vai fazendo isso. Vou andar mais rápido, tá? Vai fazendo isso até o final. E assim por diante. Se o Ni não for inteiro, você está lascado. Mas se por acaso você falar assim, ó,
Vamos assumir que o Ni é inteiro. Vamos assumir que o Ni tenha valores 0, 1, 2, 3. O Ni é um valor inteiro. Se o Ni for um valor inteiro, isso vai chegar no final. Eu não vou mostrar os detalhes, mas o final é isso daqui. Ó. Então, se o Ni for inteiro, igual a N, repara que tem um Nzinho. Ó. Aqui tem um N. Você vê a regra de formação e você vai ver que você consegue reescrever. Tá todo mundo calado, né? Tudo, você consegue reescrever aquela impedância característica do modo TM desta maneira. Vamos lembrar que ele estava lá em 1940 com japonês de um lado, alemão do outro, estavam correndo, precisando projetar lá as cornetas, as antenas, os radares. Com isso, naquela época não tinha computador, pelo menos não computador assim para essas coisas do dia a dia. Então eles tinham que fazer isso na mão. Então ele chegou nessa fórmula onde você consegue com um ábaco, uma régua, uma calculadora baseada em ábaco, em régua, naquela época não havia calculadora digital, você conseguia fazer curvas, conseguia fazer ábacos. E aí ele fez, talvez, né? Isso aqui eu fui para o MATLAB e em função do argumento KR e em função do N, eu gerei essas curvas aqui. Logicamente que eu sabia a resposta, então eu pude gerar algo bonitinho. Por acaso, isso aqui é um número complexo, essa impedância é complexa, sendo que ela possui parte real sempre positiva, que está aqui em vermelho, e ela possui uma parte reativa sempre negativa. Por isso que deu para aproveitar essa escala aqui, ó. Para cima são os valores da parte real e para baixo os valores da parte imaginária, normalizados pela impedância intrínseca do meio eta. Esse eta que aparece aqui e aqui, a gente passa em evidência aqui para o outro lado. Então isso daqui, ó, é a impedância característica do modo normalizada pela impedância intrínseca do meio dielétrico dentro do guia. E você consegue fazer gráficos com mais facilidade. Repara, você não precisa achar o Ni, porque você assumiu o Ni inteiro. Então você sabe que o Ni é... No caso aqui parece que N igual a 0 não te dá nada. Então você faz N igual a 1, N igual a 2. Ah, mas o Ni não é inteiro. Ora, você sabe que o Ni 1,7 vai ter uma curva entre o N igual a 1 e o N igual a 2. Ou seja, desse comportamento, você pode, inclusive, tentar inferir qual vai ser o comportamento quando o Ni não for inteiro. Então, aqui você tem valores do comportamento dessa impedância característica do modo para diferentes ordens. N, desde 1 até 10, desde 1 até 10, e para diferentes argumentos KR, desde 0 até 10. Lembrando que KR é adimensional, né? K, se não houver perdas, é 2π sobre lambda. Então, isso aqui é uma grandeza adimensional. Alguma pergunta? Beleza? Então, graças ao professor Chu, imortalizado pelo Harrington, nós temos aí esse resultado. Vamos agora analisar o resultado. Eu acho que a próxima figura, a próxima transparência tem o gráfico maior. Isso. Deixa eu ver se tem algum maior que esse. Só um momentinho. Não. Então, está lá o gráfico maior. Vamos analisar. Então, repara. Quanto maior for o valor de R, essas curvas em vermelho, e o R cresce, ó, a intensidade do R cresce para cima. Quanto mais intenso for o R, comparado com a intensidade da parte reativa, e a intensidade da parte reativa cresce para baixo. Vai de 0 a -1. O módulo é de 0 a 1. Mais propagante é o módulo. Então vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Vou pegar aqui N igual a 5. Ó. Podia ser outro, tá, pessoal? Não estou forçando a barra aqui, não. N igual a 5. Eu olhei para ele, escolhi ele. Repara, dado N igual a 5, quanto maior o R, a distância R
que vem lá do vértice do cone, quanto mais afastado, mais próximo da abertura estiver propagando o modo, quanto maior o R, a parte imaginária da impedância característica, consequentemente da componente R do vetor de ponte, ela vai diminuindo de intensidade. Ou seja, o módulo desse X vai ficando cada vez menor. Enquanto que na parte real, aqui está a curva da parte real para n igual a 5. Quanto maior o R, ele vai ficando mais intenso. Ó. Então, quanto mais afastado o observador estiver da origem, do vértice do cone, pelo menos aqui para n igual a 5, e vocês estão vendo que o mesmo acontece para todos os outros. O modo vai ficando cada vez mais propagante. A potência na direção de propagação vai ficando cada vez mais ativa e cada vez menos reativa. E aí você define não uma frequência de corte, mas sim uma distância de corte. A distância de corte é tal que, a partir dali, a impedância torna-se cada vez mais real do que imaginária. A potência é cada vez mais ativa do que reativa. E essa distância de corte é mais ou menos escolhida, mais ou menos, na distância, né, KR, onde a parte real e a parte imaginária têm o mesmo módulo. Então vamos pegar aqui, ó, essa aqui é a parte imaginária, tá? Quando você chegar em KR igual a 5, ó, ela tem mais ou menos módulo normalizado, ó, 0,3. Mais ou menos, 0,3, tá? Mais ou menos. Enquanto que a parte real, ó, tem um módulo um pouquinho acima de 0,3. Então, a partir daqui, quanto maior for o KR, mais real é a impedância normalizada do que imaginária. E olha a coincidência. Em que distância, para que distância mais ou menos isso acontece? Ô, pessoal, para que distância? Na mesma distância que o módulo tá, né? Perdão, tá passando um avião aqui. Para que distância? Na mesma distância do número do módulo. Não é número do módulo, é a ordem da função de Bessel. A distância normalizada, né? KR, a partir da qual o módulo pode ser considerado propagante, é mais ou menos igual à da ordem da função de Hankel associada àquele módulo. Aí, no caso, o valor do M não importa. Todos os M's vão ter a mesma distância de corte. O que importa é só a ordem. E, logicamente, se aqui não for inteiro, for real, por exemplo, 5,8, você vai dizer que é a partir do KR 5,8 que isso acontece. Repara que isso vale, ó, inclusive, para n igual a 10. Ó. Pelo menos para esses primeiros modos, até n igual a 10, isso que foi dito é mais ou menos verdade. Vamos pegar n igual a 1. O n igual a 1, ó, quando o KR é igual a 1, ele vale mais ou menos meio, o módulo, tá? Mais ou menos meio, ó. Vamos ver esse daqui. Ó, meio. Tá vendo? Ou seja, a distância não é a frequência de corte, é distância, ó, entre aspas, distância de corte, a partir da qual o módulo pode ser considerado propagante, tem o KR mais ou menos igual ao valor da ordem ni da função de Hankel. Isso, de certa forma, antes de eu fazer um último comentário, encerra o estudo desse guia cônico. Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Em relação à velocidade de propagação da energia, no guia retangular, ela dependia dos modos, né? Aí vai depender também? E se sim, o observador estando muito longe, aí vira uma zona o sinal que chega lá nele. Cada modo vai chegar num tempo diferente. A velocidade de propagação da energia tem a ver com a velocidade de grupo, não é isso? Isso.
aqui a gente, como não tem a constante de propagação, aqui a gente teria que tomar cuidado com isso. Lembra que a gente fez foi feita uma demonstração nas notas de aula, onde eu pegava um guia, aí eu fazia a parede, uma das paredes móvel, né? E definia o seguinte: ó, essa velocidade aqui é aquela onde o fluxo para de... Não, mas eu acho que no final você vai chegar na mesma definição. Você teria que fazer a razão para achar a velocidade de energia, você tem que fazer de novo a mesma conta, é calcular a potência associada ao modo, né? No caso a parte real, e dividir pela densidade de potência por unidade de comprimento, armazenada no campo elétrico e no campo magnético. Ou seja, você vai ter que pegar os campos dos modos, achar o fluxo de potência através desse cara daqui. Cadê? Você vai ter que integrar isso daqui, ó. Integrar isso daqui nessa calota esférica por uma certa distância R, ou seja, você vai ter uma expressão em função do R, tá? Aí você vai ter que calcular a densidade de potência armazenada no campo total pela distância, ou seja, você vai integrar de novo na calota e não no volume, vai dar uma expressão horrorosamente grande, e a divisão de uma pela outra vai te dar a velocidade de propagação da energia. Então você vai ter que fazer rigorosamente a conta que o Harrington apresenta no capítulo 2 e no capítulo 3. Se não me engano, vocês fizeram um problema, quer dizer, não sei se vocês fizeram, mas foi passado para vocês um exercício onde vocês tinham que calcular lá uma velocidade de propagação da energia. Uma das primeiras listas de exercício. Vocês lembram disso? Não, mas aquela definição que aparece nos primeiros capítulos do Harrington, ela vale aqui também. Aquela definição é geral. Então você teria que usar aquilo ali. Eu nunca fiz esse estudo, então não sei te dizer, por exemplo, se essa velocidade de propagação da energia, se ela é constante ou se ela aumenta, lógico, sempre no limite, né, nunca ultrapassando a velocidade da luz, né? Ou se ela vai... provavelmente é isso mesmo, porque seria mais propagante, o que vai acontecer é que essa velocidade ela vai partir do zero, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quanto mais distante você estiver, sempre com uma assíntota sendo a velocidade da luz. Senão ela não pode ser maior que a velocidade da luz. Eu acho que esse vai ser o comportamento. Quanto mais evanescente for o modo, menor vai ser essa velocidade. Quanto mais próximo você estiver da origem, menor vai ser essa velocidade. E ela vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, até chegar, se não houver perdas no meio dielétrico, ela vai chegar numa assíntota dada por 1 sobre raiz de μ. Tem que ser. Eu sei porque tem que ser, embora eu nunca tenha feito isso. Não tem como não ser. Não tem como ser diferente. Isso, de uma maneira ou de outra, ajudou a responder a primeira parte da sua pergunta ou não? Mais ou menos. A segunda parte foi qual? Você falou que lá A no segunda infinito, parte é questão... Por exemplo, eu tenho 2 observadores, né? Um mais distante do que o outro. Aí cada um vai receber uma quantidade de modos diferentes, né? Se a velocidade de propagação da energia depende do modo, né? Agora... Aí, não sei lá. Beleza? Tranquilo. O que está faltando nesse seu modelo físico? O que está faltando aí? As fontes. Nem todos esses modos vão ser gerados. Vai depender do que vem aqui de dentro. Vai depender das fontes, que no caso aqui a fonte é a abertura do guia circular. Vai depender das fontes que você enfia aqui. Nem todos os modos são gerados. E mais, como o modo é evanescente, até chegar numa certa distância, a potência reativa, a potência instantânea, ela fica acumulada nessa região. Então, só aqueles modos, primeiro, que foram gerados pela fonte, e segundo, que conseguem chegar nessa distância mágica de corte,
com uma certa potência é que vão propagar. O resto vai ficar uma potência reativa acumulada aqui, ó, nessa região. Então, nem todos os modos vão chegar lá na frente. Beleza? Se chegar lá na frente mais de um modo, aí o que você falou é verdade. Você vai ter informação contida em diferentes modos. Mas repare que, se você olhar para a função de Hankel esférica, deixa eu ver. Vou sair daqui, tá, pessoal? Vou lá para trás. Se você olhar para a função de Hankel esférica, em algum lugar, tá aqui, só um momentinho. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, tá? Repara, essa aqui é a função de... Tudo bem que é da primeira espécie, mas é só você mudar o valor do J, só você vai mudar o sinal do I. Repara, essa daqui, ó, tem um termo E elevado a menos JKR sobre R, ó. Quando você trocar o Z por KR. E o 1 por 2, né? Essa daqui também, todas, independente da ordem, vão ter o mesmo comportamento. E elevado a menos JKR sobre R. Todas. Junto com outros termos que dependem de 1 sobre R, 1 sobre R ao cubo, 1 sobre R à quarta. Na medida em que o R vai indo para o infinito, o que acontece com eles? Vão para zero. Então, todos os modos que, porventura, consigam alcançar esse seu observador vão ter o mesmo comportamento E elevado a menos JKR sobre R, uma onda esférica. Ou seja, todos chegam com a mesma velocidade. Mas no meio do caminho, eu não sei o que, eu confesso, ali perto do guia circular, vai acontecer uma confusão ali. Mas lá na frente eu acho que não vai ser muito problemático, não. Isso ajuda a responder, a tirar sua dúvida ou não? Sim, ajuda. Hein? Sim, ajuda. Beleza. Mais alguma pergunta? Então, tudo isso que foi dito, essa discussão que o Elvésio trouxe agora, tem que lembrar que assumindo esse guia cônico infinito, que na prática não vai acontecer. Na prática, isso vai ser truncado de alguma maneira. Tá? Mas essa discussão que foi feita agora, até o Elvésio levantou alguns pontos, ela é importante, por exemplo, não só nesse guia cônico, mas na teoria de antenas. É uma pena que eu não dê a ênfase necessária, até por causa do tempo do curso. Mas repara, tem certas câmeras anecoicas. Câmera anecoica é aquela estrutura onde você põe a antena lá dentro e com um sensor você vai calcular o campo em volta dessa antena. Se esse sensor estiver suficientemente afastado da antena, isso te ajuda a levantar o diagrama de radiação da antena, que, por definição, é levantado na região de campo distante da antena. Mas e se a câmera anecoica for pequena? Alguém estudou no Cefet? Alguém foi aluno do Cefet? Minas Gerais? Cefet aqui em BH? Ninguém estudou no Cefet? Ah, lá no Cefet eles têm uma câmera anecoica, parece uma geladeirinha, um frigobar. Lógico, para antenas pequenas. Ali, como é que você vai levantar o diagrama de radiação numa câmera anecoica que é do tamanho de um frigobar? Como é que você faz isso? Na verdade, ali eles vão calcular o campo em campo próximo, perto da antena. Aí eles têm que pular a antena. Eu nunca vi, mas tem que pôr a antena em cima lá de um pedestalzinho e deve ter um sensor que fica varrendo o espaço em volta da antena. Não sei se numa esfera imaginária, né? Esfera imaginária, ou se num cilindro. Eu não sei como é que é, tá? Mas aí, como é que você daquilo ali obtém o diagrama de radiação na região de campo distante? Ou seja, através do conhecimento do campo, numa superfície fechada, em torno de um irradiador, superfície essa localizada na região de campo próximo, onde você não pode usar aquelas aproximações de região de radiação.
Como é que você obtém o comportamento do campo longe daquela antena e, consequentemente, levanta o diagrama de radiação dessa antena? Alguém tem alguma ideia? O que você faria? Eu aumentaria a frequência para Não, o você não pode frigobar aumentar a ficar grande, frequência. não? Você não pode aumentar a frequência porque a antena tem o mesmo tamanho. A antena é aquela antena. Ela foi projetada para operar naquela faixa. Se você aumentar a frequência, você está analisando outra coisa. Bora, pessoal. Vocês viram coisas nesse curso que ajudam a responder essa pergunta. Põe a cabeça para funcionar. Como é que vocês fariam? Eu tenho o campo, idealmente, numa superfície fechada. Lógico, isso na prática vai ser um campo amostrado, né? Não vai ser na superfície toda, assim em alguns pontos. Mas imagina que o campo na superfície toda, superfície essa que envolve completamente a antena. A antena está toda dentro da superfície. É uma superfície fechada. Como é que você calcula o campo na região de campo distante? A partir do conhecimento do campo nessa superfície em volta da antena. Você Através usa da o... média da potência que está saindo, sei lá. Não. Você resolve um problema escolhendo o professor Raimundo, equivalente. Então você usa o problema, o conceito do princípio da equivalência, e você vai ter as correntes equivalentes nessa superfície, que na verdade tem a ver com o quê? Que correntes são essas? O JNVEC-H, cuidado, né? N vetorial H, e o M é menos N vetorial E. Onde o H e o E você conhece porque você mediu. Ou seja, você tem um campo ali, você tem as fontes. Aí o que você faz para chegar na região de campo distante? Expande em ondas esféricas. Essas mesmas ondas que a gente usou aqui, ó. Só que agora com a função de Hankel de segundo tipo. Você não vai ter onda refletida. Cadê aquele negócio? E dependendo da fonte, você não pode, dependendo da geometria, às vezes você já vê de cara, não, isso aqui é só TE, ou isso aqui é só TM. Se não for nenhuma coisa, é híbrido. Tem que somar tudo. Então você usa essa expansão, ou algo parecido com essa expansão. Provavelmente o pessoal vai preferir usar um harmônico esférico ao invés de usar isso. Você tem uma expansão em ondas esféricas, que junto com o princípio da equivalência, isso aqui é uma série, usando transformada de Fourier, ou aquelas técnicas de ortogonalidade, você acha os coeficientes. Você tem as fontes. E aí, fazendo o R tendendo para infinito, não aqui, né? Perdão, aqui. Fazendo o R tendendo para infinito, você tem o campo na região de campo distante. E esse conceito de distância, de corte, é importante na hora de você estabelecer quantos termos você precisa no somatório. Ou seja, dependendo da distância, da distância dessa superfície em relação à antena, dependendo do KR, do raio dessa superfície, você sabe, ó, tais modos nessa superfície são propagantes, então provavelmente eles não chegam lá na frente, são propagantes, não, são evanescentes, fortemente evanescentes, então provavelmente eles não vão chegar lá na frente. Isso ajuda você a truncar, a diminuir o número de termos necessários na expansão. E assim você consegue, com medidas realizadas em campo próximo, usando o princípio da equivalência e uma expansão em ondas, em harmônicos esféricos, você consegue calcular o campo lá longe e, consequentemente, levantar o diagrama de radiação da antena, embora as medidas tenham sido feitas em campo próximo. Logicamente que isso tudo vem vendido junto, esse software vem junto com a câmara anecoica. O cara só põe o telefone lá dentro, fecha a porta da geladeira e aperta um botão. Se tudo correr bem, no final sai o diagrama de radiação para ele. Mas alguém teve que fazer esse software para isso daí. Isso eu estou mencionando porque esse assunto ele é muito mais importante do que simplesmente achar os modos dentro de um guia cônico. O Harrington ele fala um pouco mais sobre esse conceito. Tá? Eu não estou cobrindo isso
nesta aula. Então, quem tiver interesse ou quem precisar, né, no futuro, pode começar. Tem livro sobre isso, tá? Que não é o livro do Harrington. Tem livro só sobre isso. Expansão em ondas esféricas, em harmônicos esféricos. Mas o Harrington tem um comentário, né? Uma discussão bem interessante, importante, que a gente vai pular na seção 6.4. Só depois da seção 6.4 é que o Harrington resolve esse problema do guia cônico. Aqui a gente pulou essa discussão. Tá? Mais alguma pergunta antes de prosseguirmos com mais um problema? Então, pessoal, mais uma geometria vai ser analisada. Agora é o guia bicônico. O guia bicônico, mais uma vez, a geometria é uma geometria idealizada. Ou seja, os cones, mais uma vez, vão para o infinito. Tá certo? E agora temos dois cones com o mesmo eixo de simetria. Tá? Se um desses cones tiver o eixo inclinado, você não pode resolver o problema usando separação de variáveis. Então, eles têm que ter o mesmo eixo, porque este cone vai ser definido pelo ângulo θ1, enquanto que o outro cone, a superfície do outro cone, vai ser definida pelo ângulo θ2. Em geometrias práticas, o ângulo interno do cone superior tende a ser o mesmo do ângulo interno do cone inferior. Mas aqui, academicamente, a gente vai assumir que os θ1 e 2 são arbitrários, lógico, desde que o θ2 seja maior do que o θ1. Senão não faz sentido isso que a gente vai resolver agora. Isso aqui é como se fosse uma antena. Aqui a gente vai estudar como se fosse um guia, o guia bicônico. Mas na prática isso aqui vai ser truncado. E isso é o estudo que a gente vai fazer agora, havendo tempo, vai ser o fundamento do entendimento melhor dessas antenas, chamadas antenas bicônicas. Onde, em princípio, isso aqui deveria ser um cone, né? Tanto um para cima como para baixo. Mas, para ficar mais leve e mais barato, o pessoal geralmente constrói isso com varetas. Se essas varetas forem, enfim, numa quantidade suficiente, isso daqui mais ou menos simula uma superfície condutora. É lógico que isso é uma aproximação. Mas, de qualquer maneira, esta análise vai ajudar a entender melhor o funcionamento de uma antena como essa. Tá? Ou, para não ter os dois cones presentes, você pode pôr um plano terra. Esse plano terra podia ter o cone por cima ou o cone por baixo. Aqui ele está por baixo porque, obviamente, mecanicamente é mais interessante excitar essa antena através desse cabo aqui. Ó. O cabo coaxial, nesse caso, serve tanto para alimentação como para o suporte mecânico dessa estrutura. Você pode pendurar isso numa torre. Mas repara, esse plano terra, se ele fosse infinito, isso equivaleria a uma imagem aqui em cima com o cone invertido. E aí o entendimento dessa antena também passa, lógico, inicialmente pelo estudo dessa estrutura que a gente vai chamar aqui de guia bicônico. Tá? Então, na prática, a motivação para estudar essa estrutura são essas antenas, são bastante utilizadas. Elas não são tão comuns como o dipolo, por exemplo, né? Porque elas são um pouco mais elaboradas, mas elas têm uma grande vantagem que eu espero que fique claro depois desta aula. Tá? Só tenho 20 minutos, deve dar tempo. Alguma pergunta, pessoal? Reparem que nem o θ igual a zero, nem o θ igual a π fazem parte do domínio de interesse. Ou seja, aqui, e é o único exemplo onde isso vai acontecer aqui no curso, pelo menos nas notas de aula, vão aparecer as funções associadas de legenda de primeiro e segundo tipo. Porque, repara, nem θ igual a zero, nem θ igual a π fazem parte do domínio de interesse.
Outra coisa que a gente vai fazer, ó, nesta região, onde os vértices deveriam se encontrar, você tem que ter uma região para botar a fonte que vai gerar o campo, seja isso uma antena, seja isso um guia. Então, esta região aqui vai ser retirada do domínio de interesse, e como no caso anterior, a gente vai usar as funções de Hankel. No caso, a função de Hankel de segunda espécie, representando uma radiação de dentro para fora. E aí a gente tem que retirar esta região, essa esferinha, do domínio de interesse. Daqui para frente, o resto é basicamente o que a gente fez antes. Você monta o potencial, a componente R do potencial, aplica as condições de contorno e chega numa equação que, na prática, vai ser bem difícil de ser resolvida no computador. Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir mais uma vez resolvendo os modos, né? As soluções TE e TM, começando pela TE. Então, em relação ao caso anterior, a única coisa que mudou aqui foi isso. Porque agora você vai ter uma combinação das funções as funções associadas de Legendre de primeiro e segundo tipo. Mas repara, M é inteiro, o Ni não é necessariamente inteiro, é real. Aqui está a função de Hankel, usando a notação do Shelkunov, porque o que nós estamos calculando aqui, ó, é a componente R do potencial vetor. E aí, uma amplitude associada à função P, outra amplitude associada à função Q. Uma delas não vai poder ser determinada, a não ser que eu defina as fontes aqui dentro. Mas aqui eu tenho duas informações que precisam ser resolvidas. E repare, isso é muito parecido com outros problemas que resolvemos antes nos outros sistemas de coordenadas. A gente precisa estabelecer a relação entre A e B, além dos valores de Ni. Nós precisamos dos valores de Ni, como era o caso do guia cônico, mas aqui também precisamos estabelecer a razão entre A e B. Mas não tem importância, porque agora temos duas superfícies onde as condições de contorno, mais uma vez, são ER e FI nulas. Só que temos duas equações, uma para θ igual a θ1 e outra para θ igual a θ2. Duas equações, essas duas equações combinadas vão nos dar não só a relação entre A e B, mas também os valores desses graus Ni, que não são inteiros, como já não eram antes no problema anterior. Se você entendeu isso, se você entendeu esta equação, acabou o problema. É só aplicar o que você já sabe e chegar numa equação transcendental e resolver o problema. Alguma pergunta? Então, andando um pouquinho mais rápido, lembrando que esta é a função de Hankel usando a notação do Shelkunov. Ela está associada à função de Hankel esférica e a função de Hankel propriamente dita através dessas igualdades. As condições de contorno continuam sendo as mesmas, ER e FI nulas, só que agora em duas superfícies, θ1 e θ2. Essa é a tabela para a solução TE. O ER já é zero, então a gente não precisa se preocupar com esse cara daqui. Mas o FI, ó, depende da derivada em relação a θ. Então, quem tem que ser zero, tanto em θ1 como em θ2, não é esta função entre colchetes, mas sim a derivada desse negócio em relação a θ. Como aqui a gente não vai para o computador para resolver esse problema, para nós vai ser tranquilo. Ó. Então, eu tenho que a derivada desse trambolho todo aqui tem que ser zero, tanto quando o θ aqui dentro foi igual a θ1, como quando o θ foi igual a θ2. Então, na verdade, daqui ó, saem duas equações que eu combino dessa maneira. Isso daqui, perdão, isso
vezes isso, tem que ser igual a isso vezes isso, tanto para θ1 como para θ2. Da primeira igualdade, que pode ser tanto neste termo ou nesse, porque eles são iguais, eu obtenho a tal razão A sobre B que eu preciso. E dessa segunda igualdade, eu tenho uma baita equação transcendental, onde essa daqui com θ igual a θ1, essa daqui com θ igual a θ2, onde para cada m eu tenho infinitas soluções Ni. E com isso eu tenho os infinitos modos m, Ni, para essa solução TE. Nós terminamos aqui e deixamos o trabalho de achar os valores do Ni para quem um dia precisar trabalhar com uma estrutura como essa. Até aqui, alguma pergunta? Professor, Oi. A razão, supor lá que você determinou já a razão, né? Uhum. Aí para você determinar cada um desses coeficientes, você vai para a questão da fonte, né? Vamos lá. Uma vez conhecido, por exemplo, o A, o B sai automaticamente dessas relações aqui. Beleza? Agora, o A ou o B, enfim, você só vai definir depois que você souber as fontes, tanto em arranjo, né, espacial, como em intensidade. Então, um desses coeficientes vai ficar indeterminado. Por exemplo, eu posso pegar esse A e passar para fora em evidência aqui, ó. Não para fora do somatório, né? Para fora dos colchetes. Aqui não vai ficar nada, mas aqui vai ficar B sobre A. Então, o B sobre A sai daqui, ó. Tá. Vai ficar tudo em função do A, por exemplo. Ou em função do B, aí você escolhe. De um ou de outro. Mas um deles vai ficar sem ser determinado. Ficou claro ou não? Não, tudo bem. É porque, Beleza? vez ou outra, eu já vejo no livro do Harrington essa anotação de já tirar, por exemplo, o A e passar ele para fora e só deixar, digamos, o B lá, né? Entendi, E eu aí, entendi. fica mais fácil para mim, de visualizar que nessa equação característica eu já estou determinando somente um dos coeficientes. Mas eu não gosto de fazer assim, porque eu gosto de mostrar o seguinte, ó, o problema ainda não está todo resolvido, porque na prática você vai botar fonte lá dentro. Então, ou seja, lembrar que você só vai determinar a amplitude do modo depois que definir as fontes. Aí é o gosto pessoal de cada um. Beleza. Beleza? Mais alguma pergunta? Então, não havendo perguntas, vamos fazer rigorosamente a mesma coisa, só que agora para a solução TM. Então, repara, a escolha é igualzinha pelos mesmos motivos feitos anteriormente. Eu só tomei o cuidado de não usar nem o A nem o B, né? Troquei as letras aqui por C e D. Só para dizer assim, ó, é uma outra solução, são outros modos, tá? Então, as condições de contorno são rigorosamente as mesmas, só que agora, ó, a relação da função A com o campo muda. E observe que nem o ER, nem o FI dependem da derivada em relação a θ. Então, nesses modos, quem tem que ser zero é exatamente esta função. Então, a forma matemática no final parece até mais simples, mas na prática é tão difícil resolver para os valores do Ni quanto no caso anterior. Então, desta relação, você obtém não só a relação entre as amplitudes C e D, como também você tem outra equação aqui, a transcendental, que, definidos os valores do θ1, do θ2 e do m, te dão os valores do Ni. E aí você ordena isso, primeiro, segundo, terceiro, e você então vai ter os modos M, Ni, para a solução TM. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Essa estrutura aqui, ó, ela suporta a solução TEM? A gente estudou as soluções TE,
A gente estudou as soluções TM, mas, por exemplo, no guia cônico, que a gente estudou antes desse, a gente em nenhum momento se preocupou com TEM. E aqui, ó, a gente vai se preocupar. Eu estou antecipando o que tem. Como é que você sabe que essa estrutura suporta a solução TEM, enquanto que a outra que a gente estudou no início da aula de hoje não suporta tal solução? Como é que você sabe de antemão? Como é que você pode descobrir de antemão? Pessoal, vocês são engenheiros eletricistas, não? Como é que você sabe se um guia suporta a solução TEM, que é a solução fundamental na maioria dos sistemas de comunicação, ou não? Por exemplo, o guia de onda retangular não suporta a solução TEM. O guia de onda circular não suporta a solução TEM. O guia cônico, que a gente estudou antes, não suporta. Agora, o cabo coaxial suporta. Esta estrutura suporta. Por quê? Ó, por quê? Oh, meu Deus. 2 condutores isolados, cercados por um único meio dielétrico. Essa é a condição suficiente para que essa estrutura suporte a solução TM. 2 condutores isolados com um único meio dielétrico em torno desses condutores. Cabo coaxial, 2 condutores isolados com o mesmo meio dielétrico no interior. Linha bifilar, 2 condutores isolados com um único meio dielétrico em volta deles. Então, essa estrutura suporta a solução TEM. E a solução TEM vai ser um caso particular das 2 estudadas anteriormente. Como o guia condutor elétrico, como o condutor elétrico perfeito, geralmente ela vem da solução TM. Ou seja, é aquela solução TM que admitir o M e o Ni nulos. Se esta igualdade puder ser satisfeita tanto para o M como para o Ni nulos, então dali sai a solução TM. Nós não vamos mostrar com os detalhes, apenas dizer que existe sim uma solução TM em relação a R, e que é aquela do modo TM com M e Ni iguais a 0. Se você botar o M e o Ni nulos aqui, você mostra que essa igualdade é satisfeita e você acha, depois de substituir o potencial correspondente, potencial não, a componente R do potencial vetor correspondente aqui dentro, você obtém o campo eletromagnético dessa solução. E essa solução é importante porque é esta solução que está por trás da antena bicônica que a gente mostrou naquelas fotos iniciais. Então vamos estudar agora esta solução aqui, ó. Porque isso vai nos fornecer, uma vez substituído aqui dentro, e também naquela tabela do H, isso vai nos fornecer os módulos dessa solução TEM dentro da estrutura bicônica. Alguma pergunta? Eu tenho 2 dúvidas aqui. Oi. Eu não entendi por que qual que é a relação de ter 2 superfícies separadas com um dielétrico com a onda ter solução TEM. Não, as aulas que eu dei desde lá do início não são suficientes para explicar isso. Isso é visto, ou deveria ter sido visto, quando você estudou linhas de transmissão. Geralmente isso é estudado numa disciplina onde você vê ondas pela primeira vez na graduação. Geralmente, nessas disciplinas, em alguns lugares, deveria, né, inclusive, ser chamado de eletromagnetismo 2. Primeiro você vê, geralmente, né, eletromagnetismo 1, eletrostática, magnetostática, e depois eletromagnetismo 2, onde você vai ver eletrodinâmica, né, depois ondas planas,
linhas de transmissão, guias de onda, cavidades. Então, isso já deveria ter sido visto, eu estou assumindo que isso aconteceu antes. A gente não mostrou essas condições aqui no curso. Eu só estou falando na expectativa de que um ou outro se lembre de ter visto isso antes. Eu não estou explicando por quê. Eu estou dizendo que é desse jeito, tá? Eu não expliquei. Você vai ter que pegar um livro de graduação onde isso é visto. Tem como provar que você precisa de 2 condutores isolados para que essa solução TEM seja suportada. Não expliquei, eu citei que isso é verdade. Ele vai ficar desse jeito. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Oi. Lá no guia retangular, dependendo da fonte, eu posso ter os 2 modos, o TE e o TM. Pode, e dependendo ainda da fonte, os modos do TE e do TM podem serem tais que eu tenha o TM, não? Nunca. Nunca, porque repara, o TE sozinho não tem EZ. E o TM sozinho não tem HZ. Então você nunca vai conseguir uma combinação de TE e TM de maneira a cancelar o EZ e o HZ. Nunca, nunca. Impossível. Beleza? Impossível. Não pode. E se você tentar... Lembra que nos autovalores dos modos no guia de onda, eu acho que a solução TE... Lembra que a solução TE permite o M ou o N iguais a 0. Igual a 0. Mas nunca os dois. Porque senão você tem solução trivial. Se por acaso os dois pudessem ser nulos, aí você teria uma solução TM. Mas no guia retangular é impossível. No guia circular é impossível. No coaxial é possível. Neste daqui é possível. Mas lá atrás não é. Você nunca vai conseguir, com uma combinação de TE e TM, anular o EZ e o HZ. Nunca. Porque um tem um e o outro tem o outro. Então você nunca vai conseguir cortar essas componentes fora. Tranquilo? Beleza? Então, o que eu vou fazer, eu não vou provar que isso é verdade. Eu estou dizendo que é, eu só vou pegar as propriedades dessas funções para chegar nas expressões das componentes do E e do H para esta solução especial, que é importante no caso da antena bicônica. Tá? E talvez não, com certeza eu vou alongar aqui alguns poucos minutos, tá? Não mais do que 5, espero. Então, indo lá no livro, repara, a ordem dessa função de Legendre é 0. O m é igual a 0. Então, a notação diz o seguinte, ó, quando o m é igual a 0, você não põe. E isso é o próprio polinômio de Legendre de grau 0, que é a famosa função igual a 1. Então, esse cara é 1. Independente do valor do θ, isso é 1. É a definição da função. E quando, mesma coisa, o m é igual a 0, então a gente não põe. E essa função, que não é o polinômio de Legendre, essa função associada de Legendre, de segundo tipo e grau 0, se você pegar lá as propriedades, é igual a isso daqui. Ó. Não estou provando, estou dizendo que é igual a isso, tá? E aí você vai substituir. Antes disso, perdão. Aí também apareceu a função de Hankel de ordem 0. Lembrando que isso aqui é a função de Hankel esférica de ordem 0 multiplicada pelo argumento. E lá atrás, nos livros de matemática, a gente mostrou essa expressão. E quando você multiplicar por KR, é isso daqui. Ó. Agora sim, nós vamos substituir na expressão anterior. Beleza? Acontece que isso daqui é a componente R do seu potencial vetor magnético para essa solução TM especial, que acaba sendo uma solução TM. A gente não quer esse cara. A gente quer substituir isso na tabela para achar o E e o H.
E quando você fizer isso, você vai ver que as componentes que restam, elas dependem das derivadas. Como isso aqui é uma constante, a derivada disso, então, esse termo C não vai fazer falta nenhuma. Tá? E aí, quando você derivar, aqui estão as componentes que deixam de ser nulas, não são nulas, sobra apenas a componente θ, e a θ do E, e a componente φ do H. Substituindo essa expressão aqui, ó, tem derivada, hein? Que coisa horrorosa. Mas, enfim, você consegue fazer, porque aqui é logaritmo e cosseno. Essas derivadas vocês sabem fazer. Você chega nessa expressão aqui, ó. O campo elétrico só tem componente na direção θ, ou seja, essa solução TEM tem as linhas de campo elétrico circulares, ortogonais, perpendiculares às superfícies do cone, como tinha que ser. Que as componentes do campo elétrico tangenciais paralelas à superfície condutora elétrica perfeita tem que ser zero. Então, sobra apenas a componente θ, e no campo magnético sobra apenas a componente φ. Isso, quando a gente olha uma para a outra, ó, a gente observa que o H é igual a isso. Ou seja, é realmente a solução TEM. Beleza? Então a gente comprovou, né? A gente chutou que M igual a Ni iguais a zero davam solução, enfiamos aqui dentro e achamos a solução. Então, se alguém quer prova, essa é a maior prova de todas, é que você chegou no resultado. Se não suportasse essa solução, você ia chegar numa coisa que não ia ter solução. Então, uma maneira, enfim, de provar que tem solução é você fazer no final chegar na solução. É o que a gente fez aqui, tá certo? Então, chegamos na solução. Mas não era isso que eu queria falar. Olha para a solução. Olha para a solução. Tanto o campo elétrico como o campo magnético. O que vocês veem nessa solução? O que vocês enxergam nessa solução? E repara, a gente não falou que a distância R tinha que ser grande ou pequena. A gente não falou nada do R. A gente simplesmente falou, ó, existe uma solução quando o M e o Ni forem nulos. Assumimos que é a verdade, substituímos e chegamos realmente numa solução que tem essa característica. O que você enxerga nessa solução? Nessas expressões do campo elétrico e do campo magnético? Que onda TEM é essa? Que outra Radial? característica ela tem? Oi? Radial? Tem um nome mais bonito. É uma onda, se viu lá em antenas, região de campo distante, uma onda. Pode falar isso mesmo. Oi? DM, o quê? Esférica. Isso. Repara que é uma onda esférica. TM esférica. Já logo depois da fonte. Logo no iniciozinho ela já sai esférica e TM. É esta a solução. Aí o que você tem que fazer é dimensionar a antena para que os modos superiores TE e TM sejam evanescentes. Mas esse já sai propagante. Olha que beleza, ele já sai propagante e já sai esférico. Aí você projeta uma antena seguindo, lógico, você vai ter que truncar essa antena. Essa aqui ainda é mais especial, que o cara ainda faz a borda arredondada para diminuir efeitos difrativos. Ó. Mas essa é uma antena bicônica, você tem que truncar isso. Tem que truncar, ela não é infinita. Tá? Mas esse negócio, lógico, tem esse ferro aqui, que lógico, atrapalha tudo, mas enfim, a onda já sai esférica. O que você espera dessa estrutura se você conseguir fazer com que ela opere com esse modo fundamental TM? O que você espera dessa estrutura? Bora, pessoal. O que vocês esperam? Que a antena seja mais banda larga. Essa estrutura é muito mais banda larga do que um dipolo, por exemplo.
Essa estrutura é mais banda larga. É lógico que truncar atrapalha esse ferro aqui no meio, atrapalha tudo isso. Tá? Aí é questão de tecnologia, é questão de saber o que você precisa. Se isso aqui é o suficiente para você, acabou o problema. Mas essa estrutura é uma estrutura mais banda larga. Repara que ela não depende de dimensões, só depende de ângulo. Olha lá. Só depende de ângulo. Lógico, na prática vai ter uma dimensão, mas se fosse infinito, ela só depende de ângulos. Quando isso acontece, a sua estrutura é naturalmente mais banda larga. Por exemplo, isso inclusive vai gerar um artigo na Nature, onde o Cássio está participando desse artigo, na Nature. Você tem, por algum motivo, lá um monopolo que você vai usar como sensor. Um monopolo. Então imagina um plano terra, aí você faz um buraquinho e enfia lá o condutor interno que vem do cabo coaxial. Jogou lá para dentro. Mas você precisa fazer esse sensor banda larga. O que você faria olhando para isso daqui? O que você faria? Uma ideia simples. O que você faria com a geometria desse sensor, desse monopolo que você enfiou lá dentro dessa região, tem essa parede condutora? O que você faria para fazê-lo, para fazer o sensor mais banda larga? Bora, pessoal, pensa. Ao invés de você botar lá o monopolo como se fosse um cilindrinho, você faria ele com que geometria? Cônica. Se o seu sensor for cônico, ele é mais banda larga. Pelos mesmos motivos. Repara, é um cone em cima de um plano terra, equivalente ao que a gente viu antes aqui, ó. Não é a mesma coisa, né? Mas é uma coisa assim, ó. Ao invés de você colocar um monopolo sobre um plano terra, você coloca ele cônico. E ajusta as dimensões dependendo das necessidades. Então, se você colocar um monopolo sobre um plano terra, sendo esse monopolo um cone, lógico, finito, né? Ele vai ser naturalmente mais banda larga. Você ajusta as geometrias, ou seja, os ângulos, para que os outros modos não entrem em operação, e com isso você tem uma estrutura. Enquanto esse modo TM estiver purinho aqui dentro, a banda larga já é naturalmente obtida. Ela não é infinita. Se esse cone fosse infinito, essa banda de operação, essa faixa de operação seria infinita. Mas como ele não é, ela não é finita. Ela é finita. Mas se só o modo TM for excitado, você tem uma faixa de operação bem mais larga. Estupidamente mais larga. É uma antena banda larga. Essa é a vantagem, se forem bem projetadas, das antenas bicônicas. Elas são mais banda larga. E a teoria por trás disso é basicamente o que a gente mostrou na aula de hoje. Eu acabei me estendendo quase 10 minutos. Mas assim, pelo menos termina esse exemplo. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma pergunta? Tranquilo? Então, eu vou parar aqui a gravação, só um momentinho. E